boa tarde. Eu sou a Eloá, vou falar sobre os assuntos que foram vistos na aula. Os temas que eu vou abordar são atributos diagnósticos, químicos, biológicos, os horizontes diagnósticos e o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. A começar pelos atributos biológicos, que correspondem justamente à presença e a atividade dos organismos no solo. Organismos esses que seriam protozoários, fungos, bactérias e entre outros. Eles são responsáveis pelos principais processos, de manutenção da fertilidade do solo. O mais importante seria a decomposição de matéria orgânica, que durante esse processo os restos vegetais e animais vão ser transformados em nutrientes para que as plantas consigam absorver. Outro papel importante é a ciclagem de nutrientes, onde elementos como nitrogênio, fósforo e enxofre vão passar por diversas transformações que são feitas pelos micro-organismos. Além disso, muitos organismos eles vão contribuir para a formação de agregados do solo. E esses são muito importantes porque eles vão melhorar a estrutura, aumentam a infiltração de água no solo e também reduzem o risco de erosão. E é por isso que a atividade biológica ela é considerada assim um excelente indicador, para a qualidade do solo e para a fertilidade do solo também, porque quanto maior a diversidade e a atividade de organismos no solo, melhor vai ser o funcionamento do sistema desse solo. Agora falando sobre os atributos químicos, eles estão diretamente ligados à fertilidade e à capacidade do solo de fornecer nutrientes para a planta. Um dos principais atributos seria o pH, que vai nos dizer se o solo ele é ácido, alcalino ou neutro. E ele vai estar diretamente ligado à disponibilidade de nutrientes. Por exemplo, em solos muito ácidos, alguns nutrientes eles vão ficar menos disponíveis e o alumínio ele vai atingir níveis que vão virar tóxico para as plantas. Outro atributo importante também, dentro dos atributos químicos, é a CTC, que é a capacidade de troca de cátion, que vai representar a capacidade que o solo tem para possuir, para armazenar nutrientes carregados positivamente, como cálcio, sódio, magnésio, potássio. E solos com maior CTC têm uma maior potencial de fertilidade. Também podemos destacar a saturação por bases, que vai indicar qual a porcentagem a porcentagem da capacidade de troca que está ocupada por nutrientes essenciais. Solos com alta saturação por base, eles tendem a ter uma fertilidade natural maior também. E a gente tem a matéria orgânica, que vai exercer um papel também muito importante, que seria o de reserva de nutrientes. Ele vai aumentar a retenção de água e ele ajuda também no aumento da CTC. E também, além disso, temos a disponibilidade dos micro e dos macronutrientes, que são muito importantes também para o desenvolvimento. Agora falando sobre os atributos diagnósticos. Bom, eles são utilizados para identificar, classificar e diferenciar os solos dentro do sistema de classificação de solos. Esses atributos eles funcionam para poder compreender o comportamento e o potencial do uso do solo. A gente tem alguns caráteres dentro do atributo diagnóstico, que seria o caráter eutrófico, que é quando o solo ele tem saturação por base igual ou maior que 50%, que indica uma boa disponibilidade de nutrientes e uma maior fertilidade natural. Temos também o caráter distrófico, que é quando há uma presença menor que 50% de saturação por base, que geralmente esse tipo de solo ele precisa de uma correção maior e uma adubação maior também para o uso agrícola. Outro atributo bastante importante é o caráter alumínico, que indica elevados teores de alumínio trocável, e em excesso o alumínio ele pode prejudicar o crescimento das raízes e o desenvolvimento das plantas. E também existe o caráter sódico, que está associado quando o solo tem uma presença muito alta de sódio. E essa característica pode apresentar problemas de estrutura, de compactação e de infiltração de água. Agora falando dos horizontes diagnósticos. Esses horizontes eles são as camadas do perfil que apresentam características específicas resultantes do processo de formação do solo. A gente usa eles para classificar realmente,
E nós temos presente o horizonte A, que é a camada superficial, que geralmente tem um maior teor de matéria orgânica e uma intensa atividade biológica. Abaixo dele, a gente tem alguns tipos de horizontes que vão ser diagnósticos. A gente tem o horizonte BT, ou B-textural, que ele é caracterizado pelo acúmulo de argila em profundidade. Nós temos também o horizonte B latossólico, ou BW, que é presente nos latossolos, indica um alto grau de intemperismo e também uma grande evolução. Então, os minerais presentes ali, eles têm muito tempo de transformação. Nós temos o horizonte benítico, que apresenta uma estrutura muito bem desenvolvida, favorece a infiltração de água e o crescimento radicular. E temos o horizonte Clay, que é uma condição de saturação hídrica prolongada. E ele tem falta de oxigênio nesse tipo de solo, então o ferro ele sofre, né, nesse tipo de perfil, de horizonte, então ele sofre redução química, né, o que confere a coloração acinzentada dele. Identificar esses tipos de horizonte vai permitir que a gente compreenda o processo que atuou na formação daquele tipo de solo. Agora eu vou falar sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que ele foi desenvolvido pela Embrapa e é o principal tipo de instrumento que a gente utiliza para classificar os solos brasileiros, né? Ele vai reunir importantes características que vai permitir ver o seu comportamento, o seu potencial de uso, as suas limitações, e assim a gente vai classificar dentro de 13 classes reconhecidas. Nós temos os latossolos, que são os mais representativos do Brasil. Eles são solos profundos, bem temperizados, bem drenados, e apesar de ter uma baixa fertilidade natural, eles respondem muito bem ao manejo agrícola. E são solos bem mais velhos, digamos assim. Nós temos os argissolos, que apresentam o horizonte B-textural, que é o acúmulo de argila em profundidade, e essa característica exige uma atenção ao risco de erosão. Temos também os litossolos, que possuem uma boa estrutura, uma boa drenagem, um elevado potencial agrícola, e eles são muito utilizados em áreas de cultivo intenso. Nós temos os neossolos, que são solos mais jovens, com um pouco desenvolvimento de horizonte e tem uma grande influência ainda do material de origem. Temos os cambissolos, que eles representam uma fase intermediária de desenvolvimento pedogenético e eles possuem características muito variadas entre si. Nós temos os luvissolos, que eles apresentam uma alta saturação por base e o horizonte B textural também. Eles são comuns no semiárido nordestino e possuem uma boa fertilidade natural. Porém, eles têm uma limitação que está relacionada à disponibilidade de água e também à suscetibilidade à erosão. Nós temos os planossolos, que são os que possuem um horizonte plânico, geralmente encontrado em planícies, dificulta a drenagem de água e favorece o acúmulo temporário dela, né? Temos os gleissolos, que são formados sobre a influência, né, do lençol freático e apresentam uma coloração acidentada devido à saturação hídrica e à falta de oxigênio. Nós temos os organossolos, que apresentam um alto teor de matéria orgânica e geralmente estão presentes em ambientes alagados. Nós temos os espodossolos, que apresentam um horizonte espódico e é caracterizado pelo acúmulo de matéria orgânica associada ao alumínio, em alguns casos ao ferro. Nós temos os chernossolos, que se destacam pela fertilidade natural elevada e pela presença do horizonte superficial escuro, rico em matéria orgânica. Nós temos os verdissolos, que possuem também uma grande quantidade de argila e formam rachaduras profundas durante os períodos de seca. E por fim, nós temos os plintossolos, que apresentam a plintita, que é um material rico em ferro que pode endurecer irreversivelmente, podem virar tipo pedra ou cimento mesmo, e quando eles são submetidos aos ciclos de secagem. Então é fundamental que a gente saiba classificar o solo, quais são os atributos e os horizontes diagnósticos, para que a gente saiba classificar o solo e trabalhar e manejar ele da forma correta.